Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, a partir dos versos 33 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Está aí no telão, mas podem acompanhar na sua Bíblia, porque as versões talvez são diferentes. E eu tenho aqui, inclusive, na minha versão, é diferente, é igual a essa agora, que é a King James atualizada. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram como os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Verso 35. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salva-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram dele e também eles zombavam, oferecendo a ele vinagre. E provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, esse homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus assegurou: com toda certeza, te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Amém. Verso 44. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, e até às 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amados, eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos lembrar um pouco do cenário em que Jesus se encontrava naquela cruz. Era um cenário tenebroso, era um cenário difícil. Antes de Jesus passar por isso, eu quero que você encaixe isso na sua cabeça. O Verbo que se fez carne habitou entre nós. E Jesus esteve entre nós, ensinando o reino, operando milagres, ressuscitando mortos. Porém, ele tinha certeza da sua chamada, da sua convicção, do seu propósito. Ele não veio aqui apenas para ensinar sobre o reino. Ele não veio aqui apenas para operar milagres. Ele não veio aqui apenas para ressuscitar mortos. Ele sabia que veio para carregar os pecados da humanidade. E dentre tudo que Jesus vivenciou na terra, nada pode se comparar à cruz. Estava falando ontem na célula, da sexta para o sábado de madrugada, 2:30 da manhã, 3 horas mais ou menos, né, amor? Eu acordei com uma sensação totalmente estranha, o coração acelerado, um nó aqui entre o esôfago e a garganta, agoniado. E a única coisa que eu consegui dizer é: Célia, ora por mim. Naquele momento, a minha mente dizia: está chegando o teu fim. Antes disso, eu fui dormir de meio-dia, de 12:30 da noite, porque estava preparando esta mensagem, concluindo esta mensagem. E pela manhã, quando depois de tudo isso passou, Célia e Jonathan oraram por mim, eu me aquietei, me acalmei mais, o coração parou de bater tão forte. Eu pensei que o coração iria sair pela boca, mas se estou aqui é porque não aconteceu isso. Graças a Deus. E pela manhã,
Deus, Ele me lembrou quando acordei e disse assim: lembra-te do que eu passei na cruz. Isso não significa nem 0,01% do que você passou. Eu comecei a entender que realmente o sofrimento de Cristo foi terrível e que nós não conseguiríamos passar nem 0,0001% daquilo que Ele passou. Então eu quero lembrar que Cristo estava no Getsemane. E no Getsemane, então, Ele entendia que vinha um cálice amargo para Ele. Ele sabia tanto que Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade. Jesus sabia que a ira de Deus que deveria recair sobre todos nós estava para ser derramada sobre Ele. Ele sabia, Ele entendia que iria carregar nossas maldições, nossas mazelas, nossos pecados, nossas enfermidades, nossa culpa, nossas maldições. E Ele disse então: se possível, passa de mim esse cálice. Muitos hoje acham que Cristo, Ele foi crucificado pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, pelo pretório romano, por César, por Pôncio Pilatos. Não, Ele foi crucificado por você. Amém. Ele foi crucificado pela humanidade. Aprove o Senhor entregar seu Filho em favor de nós. João 3,16 é o texto áureo que resume todo o conteúdo da missão de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus então estava no Getsemane, e depois do Getsemane ele teve uma, digamos assim, uma agonia tão grande que chorou e suou sangue. Imaginem o tamanho da agonia e da sensação que Jesus teve naquele momento. Após o Getsemane, ele então enfrenta o Sinédrio. E no Sinédrio foram contratadas falsas testemunhas para conspirar contra ele. Foram acusando de blasfemar contra Deus e conspirar contra César. Depois do Sinédrio, ele é levado para o pretório romano. E no pretório romano, ele então é conduzido para Pôncio Pilatos, onde ele covardemente lava as mãos e disse: olha, eu não tenho nada mais o que fazer. Depois disso, ele passa pela via dolorosa, pela via cruz. Lembrem que a época em que Jesus estava sendo crucificado era Páscoa. Então era cheia, a cidade estava cheia de judeus em todas as partes do mundo que chegaram para celebrar a Páscoa. E quando ele ia passando carregando a cruz, que iria ser o instrumento da morte dele, as pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. E ele, humildemente, não abria a boca, mas carregava a sua cruz, rumo ao seu destino, rumo ao seu chamado. Após esse cenário, então, amados, eu quero partilhar a mensagem de hoje, que tem por tema as palavras de Jesus na cruz. Eu fiz uma imagem, e essas palavras, amados, as palavras de Jesus na cruz, elas têm muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. Porque, primeiro, nós estávamos todos destinados para o inferno, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Céu. Glória a Deus por isso. Em meio a toda essa cena que eu falei agora, rapidamente, talvez o filme de Mel Gibson tenha sido mais claro, mas também não chegou perto. Mas essa cena tão desumana, tão cruel, tão horrenda de morte, de escárnio, de zombaria, o Senhor, Ele pronuncia um discurso
inesperado para a humanidade. E nessa manhã nós vamos analisar essas palavras. Vimos algumas que estão em Lucas, mas nós vamos ver em Mateus e em João também outras. E a primeira palavra que Jesus pronuncia justamente é uma palavra de perdão. O que diz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, no verso 34. A primeira lição então que Jesus nos ensina na cruz é a lição do perdão. Não temos direito, amados, a alimentar mágoas. Não temos direito, amados, a deixar de perdoar o nosso irmão por alguma coisa que ele nos fez. Não temos direito a pagar o mal com o mal. Porque Jesus, ele enfrentou coisas piores. E na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos entender, amados, que a mensagem da cruz, ela fala sobre o perdão. O que é mais doloroso do que ser crucificado, cuspido, escarnecido, humilhado, açoitado, julgado? E mesmo assim, naquele cenário, ele liberar uma palavra de perdão aos seus algozes, aos seus zombadores. Precisamos liberar perdão ao nosso próximo. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Muitas vezes nós caminhamos na vida e não entendemos por que não progredimos, por que não prosperamos, por que não caminhamos para frente. E muitas vezes é por falta de perdão. Muitas vezes é porque a gente carrega ainda mágoas, carrega ainda coisas que nos prendem e não deixam a gente prosseguir. Você já pensou, a nossa caminhada seria bem mais leve do que com uma mochila cheia de pedras, com quilos e quilos de pedras no braço. A falta do perdão é isso. A gente carrega aquele a quem não perdoa. Mas Jesus, ele não quis levar isso com ele. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Mas ainda tem outras palavras, e a segunda palavra é palavra de salvação. Lucas capítulo 23, verso 43. Veja bem o que diz nesse cenário que está então acontecendo. Jesus está crucificado no meio de dois ladrões. Eles eram dignos sim dessa morte. Jesus não. Eles sim eram condenados com justiça. E um deles zomba. Oh, tu não és o Messias? Salva-te a ti, salva-nos a nós. E o outro disse, olha, verso 42, rapidinho, por favor, Mateus. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E o que Jesus responde? Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A segunda lição que Jesus nos ensina na cruz é que em todo tempo precisamos pregar o Evangelho da salvação. Paulo diz a Timóteo, meu filho, prega a tempo e fora de tempo. O que significa isso? Todo o tempo. Mesmo no sofrimento. Se fosse eu teria dito, olha, vai para lá. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus veio para salvar os que se havia perdido. Amados, como a graça de Deus é maravilhosa. Esse homem foi salvo na última hora. E aqui precisamos entender uma coisa. O que vai salvar você não é estar dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja católica. O que vai salvar você é a sua fé em Cristo. É a sua obediência ao Senhor. E a sua vida mudada pelo poder do Evangelho. Amém. É isso que vai salvar você. Religiosidade não salva. Estar dentro da igreja 24 horas não salva. O título de pastor não salva. A única coisa, se podemos chamar assim, que pode nos salvar, chama-se o sangue de Cristo em nossa vida. Jesus estava entre dois ladrões e ele, mesmo ao ser zombado por um, e o outro disse, olha, nós estamos aqui, o outro, veja bem, o outro, ele compreendeu a sua falha. Ele disse, olha, nós estamos aqui realmente porque cometemos pecado.
o reconhecimento. O reconhecimento e o arrependimento salvam. É por isso que esse homem disse ontem: Senhor, nós estamos aqui realmente, somos dignos da cruz, mas o Senhor não fez nada. Ele não tem culpa alguma. E o que ele disse? Olha, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E o que Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo. Sabe por quê? Porque a salvação é imediata. A salvação é imediata. A santificação é um processo, mas a salvação é imediata. E glória a Deus por isso. Lembre uma coisa: nunca é tarde para um homem, por mais pecador que seja, que ele possa ser alcançado, atingido pela graça de Deus, através do arrependimento. Terceira palavra, nós vamos abrir agora em João capítulo 19, versos 26 a 27. A terceira palavra de Cristo na cruz. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 19, versos 26 e 27. Diz assim então a palavra do Senhor: quando Jesus, contudo, viu sua mãe, Maria, junto a ela, o discípulo que ele amava, João, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida disse ao seu discípulo, a João: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. A terceira palavra de Cristo na cruz é: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Sabe por quê? Porque é uma palavra de cuidado. A terceira lição, então, que Jesus nos ensina na cruz é a do cuidado. Cuidado com sua mãe. Honra aos pais deve ser encarada através do cuidado para com eles. Jesus chamou isso muito a minha atenção enquanto estava estudando isso. Ele me lembrou do privilégio que eu tive de cuidar do meu pai nas últimas horas, nos últimos tempos. É importante. O cuidado às vezes não significa estar junto, mas o cuidado significa estar sempre orando, cuidando, pendente. Nós precisamos entender isso. Provavelmente nessa altura Maria já estava viúva. E Jesus, ele dá o encargo da sua mãe para João, que precisava cuidar da sua mãe. E assim é que o fez. E o discípulo amado a recebeu como parte da sua família. A quarta lição, a quarta palavra de Cristo na cruz, está em Mateus capítulo 27, verso 46. E nós estamos passeando pelos evangelhos porque cada um complementa o outro. Porque a palavra de Deus é assim. Mateus capítulo 27, verso 46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A quarta lição, então, que Jesus nos ensina na cruz, e a palavra é a palavra do desamparo. E essa lição nos ensina que, na cruz, as consequências de tomar o nosso lugar são fortes. Essa palavra de desamparo, ela nada mais tenta nos transmitir a terrível circunstância e situação que Jesus encontrava. Sabe por quê? Porque Jesus aí estava carregando nossos pecados, nossas maldições, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas enfermidades. E ele estava ali como um homem pecador. E Jesus, ele precisava agora se separar de um que era em essência com ele. Esse foi o momento mais terrível e doloroso que Jesus pode suportar. Por isso é que ele disse: por que me desamparaste? Porque ele agora sentiu essa separação. Porque Deus, um Deus santo e justo, não poderia conviver com o pecado. É forte, mas é uma realidade. E Jesus agora estava lá, desamparado. Senhor, eu imagino esse momento,
porque ele nunca antes tinha experimentado a separação do pai com o filho. Eles eram um, até esse momento. Momento em que a inevitável separação estava acontecendo. Que momento tão terrível para Jesus. Estava se cumprindo o que Isaías 53 fala. Recaía sobre ele o peso de todos os pecados e as iniquidades da humanidade. Lembrando então, a primeira palavra é a palavra de perdão. A segunda é de salvação. A terceira de cuidado. A quarta de desamparo. Mas ainda temos outras e por isso que estou correndo um pouco, porque pelo horário, mas veja bem, a quinta palavra é a palavra da agonia e do sofrimento. Capítulo 19 do Evangelho de João, no verso 28. João 19, 28. João 19, 28 diz então, mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. A quinta lição que Jesus ensina na cruz é que verdadeiramente ele viveu a sua humildade, a sua humanidade com sofrimento por você e por mim. Alguns relatos científicos, eles detalham que na hora do sofrimento que antecede a morte de Cristo, ele experimentou dores insuportáveis, câimbras e uma terrível sede. E sabe o que ele recebe? Ele recebe, em lugar de água, vinagre. Veja no verso 29. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embebedaram uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de sopro e ergueram até a boca dele. O Salvador estava ali, passando por um desespero tão grande, por uma angústia, por uma agonia, na sua humanidade, porque no seu espírito ele entendia perfeitamente quem ele era, mas ele era 100% homem também. E é por isso que ele nos ensina, tenho sede, porque ele quer dizer, olha, eu também sofri como homem por você. Ele sofreu por nós. A sexta palavra, então, é a palavra que está em João, capítulo 19, verso 30. Próximo. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou-se ao Espírito. Está consumado, nos dá a sexta lição que Jesus nos ensina, que é palavra de cumprimento. Ele cumpriu sua missão. Esta palavra no grego é uma só, tetelestai, e contém 3 significados. E isso acontecia primeiro quando o filho recebia a ordem de um pai, e esse filho cumpria a ordem que o pai tinha determinado. Ele chegava para o seu pai e dizia, tetelestai, eu cumpri aquilo que você me pediu. Cumpri a missão que nos foi encomendada. Então, Jesus está dizendo, Pai, eu cumpri minha missão. Assim, Jesus está dizendo para o Pai, Pai, eu cumpri minha missão. A missão que tu me deste. A segunda conotação que tem essa palavra é quando um homem vende a outro um imóvel, um bem, e ele o passa para o seu nome e tem um carimbo que diz tetelestai. Agora você comprou. Como se fosse uma confirmação ou uma promissória. Muito bem. Está pago. Está pago. E a terceira conotação é ao receber uma escritura de um bem. Quando você recebe a escritura, a pessoa tinha um carimbo no fim, que dizia tetelestai. Isso quer dizer posse. Então Jesus está dizendo aqui, em outras palavras,
No primeiro entendimento, olha, a minha missão foi cumprida. No segundo entendimento, está pago, está quitado. E no terceiro entendimento, olha, tome posse, porque é eterno. Tome posse. Mas existe ainda uma outra palavra, a sétima e última, que está em Lucas capítulo 23, no verso 46. Jesus já tinha dito está consumado, mas no Evangelho de Lucas ele detalha esse fim. Diz então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Pai, em tuas mãos entrego. A sétima lição que Jesus nos ensina então na cruz é que ele se entregou totalmente à vontade do Pai. Não teve nenhuma reserva, não teve nenhum porém, não teve nenhuma vírgula. Ele disse: em tuas mãos entrego totalmente o meu espírito. Jesus não foi para a cruz forçado por causa das circunstâncias. Jesus não foi na cruz porque ele foi levado pelos judeus, pelos saduceus, pelos fariseus. Jesus não foi à cruz porque foi pelo pretório romano. Jesus não foi à cruz porque Pôncio Pilatos lavou as mãos. Jesus foi à cruz por você e por mim. Amém. Jesus foi à cruz voluntariamente. Diz a palavra: como um cordeiro mudo, ele foi diante dos seus pescadores, direto para o matador. Jesus foi à cruz voluntariamente em nosso meio. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, Ele nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e o que existe por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente. Jesus é o resplendor da glória. E nós precisamos entender isso. Não existe nada nesse mundo que Ele não possa fazer. Mas também Ele entende uma coisa. Ele cumpriu sua missão. E por que muitas vezes não está cumprindo? Ele disse: Pai, eternizar. Está. Pai, eu fiz, cumpri minha missão. Pai, tomei posse, porque existe na terra de Valência do Minho um remanescente de homens segundo Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Que vão ouvir o Evangelho. Aleluia. E que vão entender essa maravilhosa graça. Aleluia. Porque existe ainda em Portugal e na Europa, de onde surgiu o avivamento, mas hoje está frio. E Deus vai levantar uma geração. Aleluia. Que vai se levantar no poder do Espírito para fazer coisas maiores, Aleluia. entendendo o seu chamado, Aleluia. entendendo o nosso propósito. Amados, não esqueçamos
Jesus, ele nos dá um ensinamento tremendo nesse momento tão difícil da sua vida. Primeiro, ele nos ensina perdão. Palavras de perdão. Depois ele nos ensina palavras de salvação. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos purificar, ele veio com um propósito. Mas ele também nos ensina palavras de cuidado. Cuidado para que a gente possa ter cuidado uns com os outros, cuidado com nossos pais, cuidado com as pessoas. E o cuidado também fala muito da redenção, de poder pregar o Evangelho. Mas ele também diz assim: olha, eu passei pelo desamparo, eu passei pela separação, mas graças a Deus foi provisório, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está com o Pai. Mas também palavras de agonia e sofrimento, porque ele também foi homem. Ele também se fez homem em favor de nós. Palavras de cumprimento, porque ele disse: minha missão está cumprida. E a palavra de entrega é porque ele entregou. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. O que falta você entregar ao Senhor? Talvez você hoje chegou aqui, nesta manhã, sem esperança, como falamos no início. Talvez você chegou aqui nesta manhã porque não tinha mais jeito. Espero que a breve história que nós lemos aqui, o relato bíblico do que aconteceu na cruz do Calvário, tenha alertado você e aberto os seus olhos para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. A palavra do Senhor diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes nós ficamos travados por causa de alguém ou de algumas coisas que fizeram contra nós. Jesus estava na cruz, sendo zombado, escarnecido, mas ele disse: Pai, perdoa. Hoje é dia de perdão. Jesus também estava ali, amados, sendo escarnecido pelo ladrão que estava ao lado. Mas aí ele disse: hoje é dia de salvação. E hoje também é dia de salvação. Amém. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de você voltar à casa do Pai. E voltar à casa do Pai, amados, é o que eu falei no início, não é estar 24 horas, 7 dias na semana na igreja. Não, voltar à casa do Pai é um entendimento de que eu preciso ter um novo estilo de vida. Porque Cristo, Ele não veio instituir uma religião, Ele veio instituir um estilo de vida. O estilo de vida, Ele não fala mais dentro de uma igreja, Ele fala mais lá fora. Mas também as palavras do cuidado e o cuidado, amados, tem a ver, muitas vezes, com o que a gente está fazendo para o nosso próximo. Eu louvo a Deus, porque vejo que estão chegando pessoas aqui trazidas para que sejam cuidadas. Glória a Deus. Se bem é certo, essa igreja não é a igreja perfeita. Essa igreja não é a melhor igreja do mundo. Mas essa igreja, ela quer buscar ser uma igreja bonita. Aleluia. Hoje, que nós possamos, assim como o Senhor falou, determinar, dizer: Senhor, eu quero cumprir a minha missão. O Senhor me enviou com uma missão: fazer discípulos de Cristo por todas as nações. Eu quero cumprir a minha missão. Me dá sabedoria, me dá força, renova minha alma, renova meu entendimento,
para que eu possa fazer isso, Senhor. Que não seja apenas por mera emoção, por palavras, não. Quero realmente, Senhor, ter um entendimento daquilo que Tu tens para a minha vida. Existe, amados, um chamado em comum à igreja. Cada um tem dons. E Deus usa os dons de maneira diferente. Mas o chamado comum chama-se, nós somos chamados como ministério da reconciliação. E esse ministério é para toda a igreja. Se você sabe cantar ou não sabe cantar, se você sabe pregar ou não sabe pregar, se você sabe tocar ou não sabe tocar, todos nós somos chamados para sermos ministros da reconciliação entre o Pai e a humanidade. Que Deus nos chame e nos dê essa orientação. Faça a sua oração agora, sua oração pessoal. Faça a sua oração pessoal agora, nessa manhã. Pai, diga a Ele o quanto você quer realmente buscar a sua presença. Diga a Ele o quanto você, às vezes, sente por estar, talvez, um pouco distanciado, distante. Mas como nós falamos, amados, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Pai amado, nesta manhã eu quero clamar pelos teus filhos. Eu quero orar pela tua igreja. Quero orar, Pai amado, por cada família representada. Tu conheces o coração dos teus filhos, tu sabes, tu sondas. Nós muitas vezes, Senhor, não entendemos, mas o Senhor conhece na perfeição o nosso ser, o nosso íntimo. Pai, eu quero clamar nesta manhã que o Senhor possa estar ministrando em cada coração, que o Senhor possa visitar cada alma. Pai, aqueles que estão cansados, renova as forças. Pai, aqueles que estão abatidos, dá um espírito renovado. Pai, aqueles que talvez já estão no último momento, dizendo já desisti da vida, que eles possam entender, ainda há esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. Pai, visita cada alma, cada coração, cada família, e que nós possamos declarar em alto e bom som: ó Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Oh, nós Te louvamos, Te adoramos, exaltamos o Teu nome e declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos cantar essa música. O universo chora, o sol se apagou, aí estava o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, sobre Jesus pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o fim. Vamos ficar em pé, amados. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Sempre, pra sempre.